estamos atravessando ultimamente uma época de muito progresso, progresso da técnica, progresso em vários pontos. Mas, ao mesmo tempo, é com tristeza que nós verificamos um decair da nossa religião ou do verdadeiro caminho. Tem aparecido por aí muitos falsos caminhos e um verdadeiro sincretismo religioso está acontecendo na época de hoje. Sincretismo significa uma mistura de religiões de tal maneira que a pessoa anda com o pé em duas canoas, assim como ela anda com o pé no catolicismo, onde ela foi batizada, onde a pessoa foi consagrada a Deus pelos seus padrinhos, ao mesmo tempo, em busca de saúde, de dinheiro ou por qualquer outro motivo, anda com o pé numa outra canoa. Sem dúvida alguma, essa pessoa vai naufragar. O que nós vamos dizer agora não se refere diretamente a pessoas. Nós não podemos acusar ninguém, porque há pessoas boníssimas em qualquer um dos falsos caminhos. Nós queremos nos dirigir especialmente ao católico batizado, que está no verdadeiro caminho, para que ele possa confrontar os pontos de doutrina que ele às vezes até mesmo desconhece com os pontos de doutrina de outras seitas, de outras religiões, que ele deve evitar. Deve ser, portanto, um católico esclarecido. Já São João, na sua primeira carta, dizia: há falsos profetas entre vós, há verdadeiros espíritos que proclamam que Jesus Cristo não é de Deus. Quem proclama que Jesus Cristo não é de Deus é o anticristo e já está entre vós. Quem proclama que Jesus Cristo se encarnou, ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai, este realmente pertence ao caminho de Jesus Cristo. Como é o caminho de Jesus Cristo, o verdadeiro caminho? No verdadeiro caminho, aquele que foi batizado e consagrado a Jesus Cristo e renovado interiormente o seu batismo, ele crê que Deus é Pai. Ele vê a maravilha da natureza, das flores, dos frutos, vê a maravilha do ser humano com toda a sua estrutura. Ele sente o poder de alguém criador que tudo fez. E, ao mesmo tempo, lendo a Sagrada Escritura, ele vê tantas e tantas passagens que falam sobre o amor de Deus, apresentando como um pai. Pode uma mulher, Isaías diz, pode uma mulher esquecer aquele que a amamenta? E mesmo se isto acontecesse, eu não te esqueceria nunca. Numa outra passagem nós lemos: Deus amou tanto seu Filho, que amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito para a salvação do mundo. E Jesus veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Esse é um dos pontos da nossa verdadeira fé, do verdadeiro caminho. Quem está no verdadeiro caminho também crê que Jesus Cristo se encarnou, é Deus, se encarnou, veio ao mundo, morreu, padeceu, sofreu, ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai e é o nosso Senhor. Ele carregou as nossas iniquidades, ele pagou por nossos pecados, o castigo que nos salva pesou sobre ele. Então ele é o nosso único Salvador. O nosso pecado jamais poderia ser perdoado por nós mesmos, porque quando nós pecamos, nós atingimos a Deus. Portanto, precisaria um homem-Deus para reparar o pecado. Foi isso que Jesus Cristo veio fazer. Ele é, portanto, o nosso único Salvador. A nós compete apenas acolher a salvação que é oferecida por Jesus Cristo. Quem está no verdadeiro caminho, acredita em Jesus Cristo como Filho de Deus Salvador, único Salvador. Quem está no verdadeiro caminho também acredita no Espírito Santo. Quando Jesus subiu ao céu, do Pai mandou o Espírito Santo, que veio confirmar as verdades que Jesus já havia dito aos apóstolos, veio iluminar a inteligência e nos orientar para que nós caminhássemos na senda do bem. Tanto é que ele falou aos apóstolos: ficai na cidade, até serdes revestidos da força do alto, e dareis testemunha de mim na Samaria, na Judéia e em outros lugares do mundo. E São João Batista, quando apontou Jesus Cristo, disse: esse é o Cordeiro de Deus.
Ele batiza, eu batizo em água, ele batiza no fogo e no Espírito Santo. Então, quem está no verdadeiro caminho acredita no Espírito Santo. Quem está no verdadeiro caminho também acredita que Maria é nossa mãe. Deus poderia ter usado outro meio para mandar seu filho Jesus à terra, mas não quis outro meio, escolheu Maria. Nós lemos em Lucas 1, 26 e seguintes, a aparição do anjo a Maria, anunciando que ela seria mãe, que o filho dela seria Emanuel, Deus conosco, seria o Salvador, descendente da estirpe de Davi. E Maria disse seu sim e tornou-se mãe de Deus e nossa mãe. Também quem está no verdadeiro caminho acredita na Igreja Católica, acredita que o Papa é o sucessor de São Pedro. Trabalha na sua comunidade, sente-se feliz por poder colaborar para que a Igreja Católica cresça cada vez mais e atinja milhares e milhares de pessoas. Também quem está no verdadeiro caminho vive intensamente aquela frase: serás inteiramente do Senhor teu Deus, para pertencer unicamente ao Senhor Deus. Ora, o que quer dizer inteiramente? Se eu dissesse a você, o João casou-se com a Maria, e o João disse a Maria: olha Maria, em casa eu sou inteiramente seu, mas fora de casa você me dê liberdade. João é inteiramente de Maria, aí nós vemos que realmente não é. Inteiramente é inteiramente. Em qualquer lugar que esteja, a pessoa deve ser inteiramente do Senhor Deus. Ó Senhor, nesse início de reflexão, nós te pedimos a grande graça. Abre a nossa inteligência e o nosso coração, para que nós possamos compreender claramente esses pilares que nós levamos do verdadeiro caminho e nunca nos desviemos para qualquer outro caminho com perigo de fazer um sincretismo, uma mistura que não é do teu agrado. Queremos ser inteiramente teu, Senhor. Já a Sagrada Escritura nos alerta sobre esses falsos caminhos. Nós lemos em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 e seguintes: quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, que os hebreus iam se apossar de uma terra, não te porás a imitar as práticas abomináveis da gente daquela terra. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha. É o que fazem hoje no candomblé, quando as pessoas são colocadas numa roda de fogo. É uma consagração ao demônio. Nem quem se dê à adivinhação, à astrologia, aos augúrios, ao feiticismo. São pessoas que ainda hoje se norteiam por horóscopos. Os caldeus, antigamente, acreditavam que os deuses moravam nos astros, então prestavam um culto de adoração aos deuses nos astros. A pessoa que se deixa levar por horóscopos está fazendo um ato de idolatria. Nem quem se dê à magia, ao espiritismo, à adivinhação ou à evocação dos mortos. Então nós vemos que já do Antigo Testamento o espiritismo já está condenado pela Sagrada Escritura, como também a procura de agoureiros, de adivinhos ou evocação dos mortos. Os mortos estão na paz de Deus e não vão descer em qualquer sessão espírita. Infelizmente, muitas vezes, o demônio existe, o demônio trabalha e assume até a voz da pessoa falecida, fazendo com que a pessoa pense que está falando com o falecido. É realmente uma tapeação do anjo da luz. O Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas, e é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus expulsa diante de ti essas nações. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. As nações que vais despojar ouvem os agoureiros e os adivinhos. A ti, porém, o Senhor teu Deus não o permite. Então nós vemos que é preciso ser inteiramente do Senhor Deus. E quais são as religiões, as falsas religiões, os falsos caminhos mais espalhados pelo Brasil? Há muitos deles, inúmeros. Não seríamos capazes de enunciá-los todos aqui. Para uma complementação, você poderá ler nesse livrinho
verdadeiro caminho e falsos caminhos, para que você tenha uma noção mais completa do que sejam os falsos caminhos. Há também uma fita cassete que você poderá procurar com esse nome, onde você encontrará uma reflexão mais aprofundada, porque são inúmeros os falsos caminhos. Como, por exemplo, o Seixinoe, o Espiritismo, a Macumba, o Candomblé, o Bagira, Mesa Branca, o Meus Meninos de Deus, o Hare Krishna, New Age, o Nova Era, e com esses, a Legião da Boa Vontade, com esses muitos e muitos outros que nem dá para guardar de memória. Por que o Espiritismo, não digo os espíritas, que pode haver muitos espíritas de muita bondade de coração, por que o Espiritismo é uma falsa religião? É pelo princípio que nós já colocamos. Jesus Cristo é o nosso único Salvador. Nós não poderíamos salvar a nós mesmos sem Jesus Cristo, porque o nosso pecado atingiu a Deus. Então, Jesus Cristo é o nosso único Salvador. Ora, o Espiritismo fala que nós nos salvamos nos reencarnando. Quer dizer, nós passamos por uma geração e se ainda não tivermos purificado, em outra geração vamos entrar em outro corpo. É como se a mãe desse a luz apenas ao corpo do filho. Uma mãe deu a luz ao corpo do Joãozinho. Ele não tem alma ali, mas existe uma alma que está precisando ser purificada, então Deus colocaria a alma naquele corpo do Joãozinho para que se purificasse. Nós verificamos que isso não só sobre o aspecto religioso, mas até mesmo sobre o aspecto da inteligência é um absurdo. Mas muitas religiões aceitam a reencarnação, querendo com isso dar uma explicação para o sofrimento. Nós sabemos que o sofrimento não vem de Deus. O sofrimento é consequência do pecado, é consequência, infelizmente, do mau relacionamento dos homens entre si, mas também não é uma alma que se encarnou naquele outro corpo para se purificar. Não existe duas pessoas iguais diante de Deus, nem os gêmeos não são iguais. Cada um é um perante Deus. Além disso, há muitos outros pontos. O Espiritismo não aceita Jesus Cristo. Jesus Cristo é um homem como outro qualquer. O Espiritismo não aceita a Santíssima Trindade, não aceita a Maria Santíssima e muitos outros pontos que nós aceitamos. Por exemplo, a Bíblia, o Espiritismo diz que contém muitas coisas erradas e mesmo os papas ensinam coisas erradas. Assim por diante, apresentam muitos pontos contrários à doutrina católica. Infelizmente, há um desconhecimento disso e mesmo pessoas que deveriam ter um conhecimento mais aprofundado da sua fé procuram o Espiritismo para remédio, para cura, para muitas outras coisas. Eu sei de duas irmãs, uma delas estava buscando remédios no médico espírita, mas a outra irmã dela ficou observando um modo muito esquisito de agir. Então disse para ela, olha, vamos dar o nome de Clara, olhe Clara, quando você for aquele médico, eu quero ir junto com você. Tem vontade de ir junto com você para conhecer o médico. E foi junto com a Clara. E ela percebeu que o médico, quando ele aviava a receita, ele tremia. Então ela perguntou, por que o senhor treme quando o senhor está aviando a receita? É que eu estou incorporando o espírito. Sim, então, esse incorporar o espírito estava prejudicando a outra pessoa. Estava havendo uma contaminação. O que quer dizer contaminação? Por exemplo, eu posso pegar bicho de pé sem ser dono de um terreiro de porcos. Posso pegar bicho de pé. Assim também, mesmo sem ser espírita, pode haver uma contaminação. Então, nós devemos ter cuidado. O católico batizado, ele não deve viver com medo, mas ele deve viver precavido, porque há muitos tipos de contaminação. Por exemplo, uma vez num encontro, uma moça não se sentia bem, se sentia muito mal. Então, Deus colocou no coração da outra, éramos 3, colocou no coração da outra a palavra colar. Então, ela perguntou para essa que estava se sentindo mal, não sei, Deus colocou no meu coração a palavra colar. Ela disse, é verdade. E eu, quando chega 31 de dezembro, eu vou lá na praia e pego os objetos que ficam na praia que foram consagrados a Iemanjá. Iemanjá, vocês sabem, é uma deusa que é cultuada pelos africanos.
Quando eles vieram para o Brasil, eles cultuavam seus deuses sob o nome de nossos santos brasileiros para que pudessem agir livremente. Então, Iemanjá e Nossa Senhora, para eles era a mesma coisa. Mas aquele colar foi consagrado a Iemanjá da religião africana. E tinha contaminação, tanto é que estava prejudicando a pessoa. E ela, então, alertada por isso, procurou desfazer-se desse colar. Nós devemos ter muito cuidado com objetos e coisas que nos tenham dado vindos de pessoas espíritas. Uma vez nós fomos visitar uma moça, e o padre Eduardo foi junto, e essa moça sentia mal-estar, parecia que alguém agarrava no pescoço quando ela dormia. Então começamos a conversar com a moça, e ela tinha uma vasta biblioteca. Na biblioteca dela estava o Evangelho segundo Allan Kardec. E aí dissemos a essa moça, nós já temos o nosso Evangelho. O que o Evangelho de Allan Kardec tem de bom, tirou do Evangelho que nós cristãos usamos. E outra coisa, você tem aqui uma estatueta de Buda, você não é budista, por que você tem uma estatueta de Buda? Isso é uma idolatria. Essas coisas que não são do verdadeiro caminho, retire de sua casa e renuncie a esse mau caminho errado em que você está. A moça obedeceu, fez isso, e aquela impressão que ela tinha de agarrarem o pescoço desapareceu. Então, nós não devemos viver com medo, mas nós devemos viver tomando cuidado com o contato com os espíritas. Algum de vocês pode dizer, mas eu tenho na minha casa uma pessoa que é espírita muito boa, meu tio, minha tia, são tão bons, e como é que posso dizer que eles não vão se salvar? Nós não dizemos que eles não vão se salvar, nós apenas estamos dizendo que os pontos de doutrina do Espiritismo são contrários aos pontos de doutrina da nossa igreja, do nosso caminho. Então, quando vem alguém à sua casa falar alguma coisa, seja do Espiritismo, seja de outras religiões, que não é verdadeira, é melhor você nem receber a pessoa. Não será uma falta de caridade, porque a caridade bem ordenada começa em você mesma. Vai prejudicar você. Você às vezes não tem a base necessária da doutrina católica, vai ouvir outras coisas e vai ficar embasbacada com isso. Então, não aceite essa pessoa. Como outro dia na televisão, fizeram uma homenagem ao Chico Xavier. Não quer dizer que o Chico Xavier seja uma pessoa má, mas ele usa a psicografia, que pode ser um dom parapsicológico que ele tenha, mas pode ser uma influência do demônio. Porque o demônio entra no Espiritismo e atua muitas vezes. É lobo com pele de ovelha. Jesus, no Evangelho de São Mateus, ele diz, tomem cuidado, porque o mal está entre vocês, o demônio está entre vocês como um lobo com pele de ovelha. Pelos frutos conhecereis. Uma árvore boa dá bons frutos, uma árvore má dá maus frutos. Então, pelos frutos conhecereis. Vocês devem tomar cuidado. Uma ocasião, eu fui conversar com um grupo de jovens, e uma jovem falava coisas tão bonitas. E eu, então, pensei até que ela participasse de um grupo de oração. Perguntei, de onde você é? Eu frequento o Seixinoye. Então, pelo que ela falava, dava a impressão de uma coisa muito boa. Assim também como a folhinha do Seixinoye, que é uma falsa religião, porque é uma religião oriental que aceita a reencarnação, a folhinha é muito bonita quando você olha, você tem uma ótima impressão, mas é um verdadeiro panteísmo. Quer dizer, para o Seixinoye tudo é Deus. Deus não é o criador das coisas, mas Deus está difuso em toda a natureza, em todas as pessoas. Tudo é Deus. Então, isso é um verdadeiro panteísmo. Assim, toda falsa religião. Nós devemos viver alertados, até mesmo para comprar imagens. Comprar imagens, sim, precisa tomar cuidado. Um padre foi a Aparecida do Norte e ele precisava de comprar uma imagem de São Sebastião para a igreja dele. E foi numa dessas casas onde vende macumba, objetos de macumba e outros objetos e outras estatuetas. E ele viu um São Sebastião muito bonito e perguntou quanto era, perguntou para o vendedor. O vendedor perguntou, o senhor quer esse ou aqueles que estão lá atrás no fundo? Então o padre perguntou, mas que diferença há? É que esses que estão aqui na frente, nós já fizemos trabalho sobre eles, então o senhor pode levar.
Eu não adquiro nenhuma estatueta, nenhuma imagem fora da basílica, porque lá tenho certeza que não se faz trabalho nenhum sobre essas imagens. Por isso nós devemos viver alertados, usar às vezes essas fitinhas do Senhor Bom Jesus, quantas vezes são cruzados em terreiro, com a maior facilidade, orando uma ocasião por 2 pessoas, uma delas estava com um problema no pescoço, que não firmava no lugar, e eu orando para a irmã dela, o Senhor colocou no meu lugar, no meu coração, a palavra aliança. Então eu perguntei, o que quer dizer a palavra aliança? Ela disse, a minha aliança foi cruzada no terreiro. Quer dizer que trazia para ela uma contaminação. Assim como a água benta, o sol bento, traz para nós a presença do bem, assim também aquilo que é do mal traz a presença do mal. Então é preciso tomar cuidado. Teria muitas coisas para falar para vocês de pessoas que frequentaram o Espiritismo e depois, ao renunciar ao Espiritismo, perceberam o mal onde estavam, embora parecendo a eles um bem. Mas como o Espiritismo, nós temos todas as religiões africanas. Nós temos o candomblé, a macumba, mesa branca. Quem que pintou a mesa? Tanto preta como branca, é uma mesa que é usada para trabalho de macumba. Então nós devemos ter cuidado com isso, cuidado com remédios receitados por médicos espíritas. Não vão a médicos espíritas, há tantos médicos bons. Por que vai a um médico espírita? Um rapaz estava sendo muito tentado de homossexualismo e procurou o Padre Jonas. E o Padre Jonas começou a conversar com ele e perguntar da vida dele. Ele disse que trabalhava para um médico, que o médico ele elaborava os remédios e colocava em frasquinhos todos diante de uma pomba de ferro. Era a pomba-gira da macumba. Você sabe que a pomba-gira da macumba é aquela que é um símbolo da sensualidade. E o rapaz ficou com isso contaminado. Ele então renunciou e deixou o serviço que estava fazendo. Então nós devemos não viver com medo, mas viver alertados. Quanto às pessoas, devemos orar com as pessoas, fazer bem para as pessoas. Enfim, não podemos afastá-los. Jesus veio para a salvação dos pecadores, mas nós devemos tomar cuidado com essas coisas que recebemos dessas pessoas. E a pessoa que deixou o Espiritismo ou falsas religiões deve jogar fora os objetos que pertenciam ao Espiritismo que estavam com ela, como queimar aquelas roupas brancas que são usadas na macumba, no candomblé, deve queimar, porque realmente há uma contaminação. É uma coisa muito estranha, mas até mesmo pessoas que não vivem profundamente sobre a ação do Espírito percebem isso. Eu conheci um rapaz que não frequentava um grupo de oração, mas ele percebia, quando ele entrava numa casa, ele sentia o mal. Ele foi comprar uma casa em São Paulo, e ele entrava numa casa e dizia, aqui não, me sinto mal nessa casa. Ia na outra casa, até ele encontrar uma casa onde ele se sentiu bem. O que significa isso? Significa que esse rapaz era muito sensível e percebia que algo de contaminação havia naquelas casas. Então nós devemos pedir ao Senhor esse dom do discernimento para que nós possamos viver alertados e não nos deixar envolver por isso. Vamos pedir, meu irmão, essa grande graça. Tua presença me fala de amor e de paz. Tua palavra me anima, cura, sacia, fascina e também satisfaz. Tu és o caminho, eu caminharei. Tu és minha vida, eu te viverei. Quando nós falamos em verdadeiro caminho e falsos caminhos, é bom nos lembrarmos que o que distingue, o ponto principal que distingue um dos outros é este, como diz São João na sua carta. Todo aquele que proclama que Jesus Cristo se encarnou, morreu, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, é o verdadeiro Filho de Deus, esse está no verdadeiro caminho. Aquele que não proclama Jesus Cristo não está no verdadeiro caminho. Isso vai nos ajudar muito a discernir, porque no Brasil
há muitas religiões espalhadas. Além do espiritismo e das religiões afro-brasileiras, existem muitas outras, adventistas, os santos dos últimos dias, Rosa Cruz, Seixinoye, muitas outras que é difícil conseguirmos estabelecer e colocar os itens de cada uma dessas religiões e confrontar com a verdadeira religião. Mas, enfim, se você desejar ter um conhecimento mais profundo, nós temos uma fita gravada em áudio que você poderá adquirir e penetrar mais profundamente. Mas vamos continuar a nossa conversa. Além do espiritismo e das religiões afro-brasileiras, nós temos também todas as outras religiões que seguem uma teoria oriental. Portanto, são religiões que aceitam a reencarnação. Por exemplo, como uma delas, nós temos o Seixinoye. Para o Seixinoye, não existe purificação vinda de Jesus Cristo. Jesus Cristo não é Deus, mas cada um se purifica a si mesmo. Não existe pecado, não existe mal, não existe doença e aceita a reencarnação. Portanto, é uma falsa religião. Além de todas as falsas religiões espalhadas pelo Brasil, nós também precisamos tomar muito cuidado com as técnicas vindas de filosofias orientais, técnicas de relaxamento, como, por exemplo, o controle mental, yoga, a meditação transcendental. O controle mental, ele faz com que a pessoa se julgue um verdadeiro Deus. Ela mesmo se controla a si mesma, prescinde de Deus e também controla as outras pessoas. E depois evoca 2 guias para que, com a ajuda dos 2 guias, ela possa entrar dentro de si mesmo. Denomina o laboratório interior, o catedral iluminada, onde ela possa resolver os seus problemas chamando esses 2 guias. Um desses guias pode ser até uma pessoa falecida. Por isso, há um perigo para um passo para o espiritismo. Nós temos também, além disso no controle mental, o perigo de que o subconsciente da pessoa fica alargado e o consciente fica restrito. Uma pessoa que deixou o controle mental diz que uma ocasião percebeu numa sessão que o instrutor estava passando para todos aqueles que estavam ali assistindo pensamentos espíritas e as pessoas nem estavam percebendo. E ela então alertou o instrutor. Também existe a hipnose e a auto-hipnose, o que prejudica bastante a pessoa. E muitas vezes, eu me lembro do caso de uma pessoa que disse que um instrutor mandou que ela passasse como se estivesse passando por dentro de um tubo, porque tudo o que era mal do passado ficaria esquecido. E ela então disse que passando por aquele tubo não se lembrou mais nada do passado. Houve um grande prejuízo na sua parte psicológica e mental. Uma religiosa que não conseguia ter um contato mais íntimo com Deus, uma oração mais íntima com Deus, um dia ajoelhada diante do sacrário, perguntou a Jesus o que estava acontecendo para ela. Veio então em sua mente uma frase, controle mental. Então ela compreendeu como o controle mental era prejudicial. Também conheço um sacerdote que fez por 3 vezes o controle mental. Na primeira vez ele não percebeu nada. Na segunda também não percebeu. Na terceira vez ele perguntou ao instrutor, essas entidades que o senhor diz que aparecem e com quem nós conversamos são coisas fictícias, não é? Então o instrutor respondeu, não são coisas fictícias, realmente aparecem entidades. Daí o padre percebeu o perigo que havia de ser levado para o espiritismo. Então o controle mental realmente é um tipo de relax perigoso porque segue filosofia oriental. A mesma coisa a yoga. A yoga é um exercício que segue a filosofia oriental. E a yoga vai caminhando para diversos passos até chegar na Hatha Yoga. E chega a um ponto, isso dito por 2 jovens que estavam fazendo o exercício de yoga e deixaram. Quando chega a um determinado ponto, o instrutor convida sensitivas da macumba para poder entrar em contato com elas. Daí o perigo que nós vemos no exercício da yoga. A mesma coisa podemos dizer da meditação transcendental.
A meditação transcendental é um tipo de um relaxamento, uma técnica de relaxamento que a pessoa faz. E o engenheiro, ele começou a adotar essa técnica de relaxamento. E ele percebeu que quando ele estava no relax da meditação transcendental, vinha na mente dele uma frase relativa a um colega dele. Ele tinha um colega com quem ele não se dava bem. Então vinha aquela frase: elimine seu colega, elimine seu colega, elimine seu colega. E essa frase vinha apenas nos momentos em que ele estava fazendo a meditação transcendental. Então, daí nós vemos o perigo da meditação transcendental. Um outro caso também que me impressionou muito, um casal foi fazer meditação transcendental. Quando chegava no determinado ponto da meditação transcendental do curso, tinham que fazer uma verdadeira, um preito quase que de adoração, uma rachá que havia lá. Quando a moça viu aquilo, parou e não quis mais fazer a meditação transcendental. E só o marido continuou. O marido continuou, pouco tempo depois, ele, que trabalhava no treinamento de liderança cristã com os jovens, ele foi deixando de uma vez a prática da religião e foi cada vez mais entrando no controle mental, deixou a mulher, arranjou uma amante, foi morar em São Paulo. Então, daí nós vemos que, às vezes parece uma coisa muito bonita, como diz o Evangelho de São Mateus, é lobo com pele de ovelha. Parece uma coisa muito bonita, mas há um grande perigo aí escondido. Então, nós devemos viver alerta, tomar cuidado para não cairmos nesses buracos escuros que não sabemos onde vai dar, que são os falsos caminhos. Não tiremos o pé do verdadeiro caminho. Nós pedimos, Senhor, dai-nos a graça de ter bastante cuidado com essas técnicas e com tudo que se diz de falsa religião. Além do que já dissemos, nós devemos também ter bastante cuidado com as sociedades secretas, como, por exemplo, a maçonaria e Rosa Cruz. A maçonaria teve um início na França, maçom significava pedreiros, com a reunião de pedreiros, mas depois foi tomando um aspecto bastante perigoso. Na maçonaria há diversos graus, até chegar ao grau 33. Os que estão nos primeiros graus desconhecem o que acontece no grau 33, que fazem até a missa negra um verdadeiro sacrilégio. Mas quem vê por fora não entende, porque eles tomam conta de asilos e creches e fazem muitas coisas de benefício. Daí, novamente, a lição que nós temos são ovelhas, são lobos com peles de ovelhas, como disse Jesus. É pelos seus frutos que os conhecereis. A Igreja Católica, os bispos da Igreja, eles lançaram uma circular dizendo que comete pecado mortal quem pertence à maçonaria e não pode aproximar-se da Santa Comunhão, a não ser que renuncie à maçonaria. Além da maçonaria, nós temos também a Rosa Cruz. A Rosa Cruz é uma sociedade secreta que eles fazem transportes de fotografias usando o controle mental para fazer mal para alguma pessoa a quem eles querem prejudicar. No determinado grau da Rosa Cruz, eles fazem uma consagração ao Mestre dos Ares. Realmente, a Rosa Cruz também é uma sociedade secreta bastante perniciosa. Então, todo cuidado é pouco com essas sociedades secretas. Tudo que é secreto não está na luz. Além disso que falamos, é bom lembrar também da pirâmide. Alguns dizem que a pirâmide é um facsímile da pirâmide do Egito e que o vértice da pirâmide capta a energia cósmica que existe no universo. Ora, eu conheci um senhor que fez mestrado de Física e Química e disse que não existe essa energia cósmica que a pirâmide atrai. Isso não existe. As pessoas se deitam debaixo da pirâmide para serem energizadas. E muitas vezes a idolatria pela pirâmide é tal que eles usam brincos, colares e até mesmo dentro da bolsa
guardam pequenas pirâmides. Ora, se o vértice vai atrair a energia cósmica, como pode atrair e estar guardado dentro da bolsa? Por aí nós vemos que isso é uma tapeação e se torna uma verdadeira idolatria. Nós não podemos fazer uso disso, como também não podemos fazer uso de ferraduras, de certas plantas que nós dizemos que nos protegem. É um tipo de superstição. Pessoas que colocam o elefante de uma determinada maneira, de uma determinada posição na sua sala, para que o mal não entre na sala. Isso aí é superstição. E o que falar da astrologia? A astrologia vem do tempo dos caldeus, que prestavam culto aos astros. Eles diziam que os deuses moravam nos astros. Então, quem se submete dizendo que meu signo é carneiro, meu signo é leão, meu signo é peixes, e não faz nada sem consultar o seu signo, está cometendo uma idolatria. Quer dizer, está crendo que aquele astro está tendo todo o poder sobre a pessoa. Então, portanto, a astrologia é algo do qual nós não devemos fazer uso. E os pontos riscados e cantados que é usado, principalmente nas religiões afro-brasileiras, para chamar os Exus. Não é brincadeira, para chamar os Exus, que são verdadeiros demônios. Então, nós não podemos fazer uso disso. E o que deve fazer quem quer deixar uma religião falsa, uma prática falsa? Deve se desfazer de sua casa, de todos os objetos que pertencem às falsas religiões. E também queimar as roupas, principalmente as roupas brancas, grandes, que são usadas na macumba, queimar todas essas roupas que foram usadas na macumba, porque trazem ali uma presença do mal. Assim como a água benta traz uma presença do bem, isso tudo aí traz uma presença do mal. Então é preciso se desfazer dessas coisas. E não se pode fazer ecumenismo com as falsas religiões? De maneira alguma se pode fazer ecumenismo com as falsas religiões, porque as falsas religiões não são pagãs, não aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Portanto, não se pode fazer ecumenismo com as falsas religiões. Para isso, nós devemos tomar bastante cuidado. Diante disso, de tudo isso que nós falamos, é importante que nós, quem já participou, quem frequentou uma falsa religião, faça uma oração de renúncia, que os padrinhos já fizeram no batismo. Mas nós renovamos o nosso compromisso de batismo e fazemos uma renúncia a essas falsas religiões. Então eu peço neste momento, se você tiver uma Bíblia em casa, coloque sua mão sobre a Bíblia e repita comigo: meu Jesus, eu perdoo as pessoas que me ofenderam. Eu também peço perdão se ofendi alguém. Eu me perdoo a mim mesmo, porque eu sei, Jesus, que me amas muito. Eu renuncio qualquer pacto ou aliança que eu tenha feito com o demônio ou que tenham feito em meu nome. Eu corto e desligo de mim toda influência negativa por linha hereditária. Eu expulso de mim toda a opressão do mal, todo o trabalho feito contra mim ou contra a minha família, toda a praga, toda a maldição, toda a feitiçaria. Eu renuncio às falsas religiões. Renuncio ao espiritismo, a macumba, a quimbanda, a umbanda, a todas as religiões afro-brasileiras, como a todas as religiões orientais. Nesse momento, pense em alguma religião que você já esteve em algum lugar que não agrada a Deus e renuncie do fundo do seu coração. Mas então, São Paulo nos alerta, nós que somos agora os discípulos de Jesus, como devemos cuidar para não desviar do verdadeiro caminho. Em Efésios, no capítulo 5, versículo 15 e seguintes, ele diz assim: vigiai, pois, com cuidado sobre a vossa conduta, que ela não seja de conduta de insensatos, mas de sábios que aproveitam ciosamente o tempo, pois os dias são maus. Não sejais imprudentes, mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus. Não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Recitai entre vós salmos, hinos, cânticos espirituais. Cantai e celebrai de todo o coração os louvores ao Senhor,
Rendei graças sem cessar e por todas as coisas a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E São Paulo, então, se dava como modelo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo, porque ele mesmo havia feito por Jesus uma opção radical. Ele disse, eu sou hebreu, filho de hebreus, e sou irrepreensível quanto à lei, e tudo que eu considerava antes como uma coisa preciosa, eu considerei por lixo, uma vez que eu encontrei Jesus Cristo e fui achado por ele. Eu ainda não alcancei a meta, mas eu persigo o alvo para ver se eu alcanço esse alvo, Jesus Cristo. Não importa o ponto a que havemos chegado, o que importa é prosseguir decididamente. É isso que nós devemos ver para nós. O que importa é prosseguir decididamente. Não importam as dificuldades, não importam os problemas, o que importa é prosseguir decididamente. E por isso viver com prudência, com sobriedade, como a Carta de São Paulo nos recomenda. Nós devemos também ouvir Jesus e apoiar a nossa caminhada em pilares firmes. Por exemplo, a oração pessoal. Cada um de nós deve ter a sua oração pessoal, que é o encontro com Jesus Cristo. É ouvir sua voz, ouvir o que ele fala, ouvir o que ele nos diz, as orientações que ele nos dá. Então, a oração pessoal é algo muito importante para nós continuarmos nesse verdadeiro caminho. Outra coisa muito importante também é a frequência aos sacramentos, principalmente a Santa Comunhão, a Santa Confissão, porque vai restaurando o nosso ser. É importante também que nós pertençamos a um grupo, a uma comunidade de cristãos que vivam firmemente o seu cristianismo. Porque nós sabemos que uma comunidade cristã, um ajuda o outro, e um ajudando o outro, eles vão caminhando em direção a Jesus Cristo. Ninguém caminha sozinho, mas todos caminham juntos. Então, daí a importância de nós pertencermos. Nós podemos dizer, ou a uma paróquia, da qual nós fazemos parte, ou a uma comunidade que tenha uma determinada regra de vida. Quer dizer, uma regra de vida de comunhão frequente, missa frequente, de um ministério frequente, de tal maneira que nós possamos seguir os passos de Jesus. Seria interessante também que nós encontrássemos na nossa caminhada uma pessoa amiga, um sacerdote, uma religiosa, uma pessoa de experiência, e com ela nós confrontássemos a nossa vida, de vez em quando, de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, confrontássemos a nossa vida, fizéssemos um tipo de direção espiritual, quer dizer, fazer uma verificação como vai indo a nossa oração, até que ponto a nossa oração está produzindo frutos na nossa vida, se realmente está havendo uma transformação, se nós estamos caminhando cada vez mais em direção a Jesus Cristo e em direção à santidade. Santidade não é algo exterior, santidade é uma transformação do coração. Significa um coração cheio de Deus, cheio do amor de Deus, e vai irradiando esse amor de Deus junto às pessoas que cercam. Isso é santidade, significa viver no amor de Deus. Logicamente, quem vive a santidade faz com que essa santidade transpareça no seu exterior. Não que ela procure ser santa para que os outros vejam, mas transparece no seu exterior. A pessoa modifica o seu relacionamento com Deus passa a ser o relacionamento de um filho, uma filha que ama muito a Deus, Deus é seu pai, então ela tem para com Deus uma atitude de verdadeiro filho, verdadeira filha. Também o seu relacionamento se modifica com as outras pessoas. O coração se torna mais aberto para acolher as pessoas sem fazer distinção de pessoas. Eu me aceito bem esta ou não aceito bem aquela, mas torna-se um coração aberto. E faz também com que a pessoa harmonize o seu interior. Quanto mais intimidade na oração com Jesus a pessoa tiver, mais ela vai assimilando os critérios de Jesus Cristo, o modo de pensar de Jesus, o modo de falar de Jesus, o modo de sentir de Jesus.
Então essa pessoa vai se transformando pouco a pouco. É muito importante que nós tenhamos isto sempre recordando, para que nós possamos continuar no verdadeiro caminho e nunca desviar de caminho. E devemos levar em consideração esses pilares que ajudam a nossa caminhada para levarmos outros irmãos nessa mesma caminhada, em direção à santidade. Na Bíblia nós lemos que o Senhor fala, sede santos porque eu sou santo. E quando se diz isso, não significa que eu vou precisar ficar num altar de tal maneira que todo mundo me veja, não. Significa que a minha intimidade com Deus se torna cada vez maior e, portanto, flui de mim o amor de Deus, a bondade, todas as outras virtudes para chegar até as pessoas com quem eu me relaciono, porque a minha intimidade com Deus se torna cada vez maior. Vamos pedir a graça ao Senhor, de que nós possamos andar sempre no verdadeiro caminho. Senhor, nós te pedimos, dá-nos a graça de que nós possamos seguir sempre o verdadeiro caminho, os passos de Jesus, não sairmos da escola de Jesus e nunca nos desviemos. E se por acaso caímos, Senhor, estenda a tua mão até nós e nos levante, porque nós sabemos que no fim vai ser coroado não aquele que nunca caiu, mas aquele que sempre se levantou. Dá-nos a graça de sempre nos levantarmos e caminharmos como diz São Paulo. Não importa o grau a que chegamos, mas o que importa é que nós caminhemos decididamente, dias após dia, na certeza de que nunca nos faltará a graça de Deus para chegarmos até o fim. Muito obrigado, Senhor. Você está contente com aquilo que passa na televisão brasileira? E isto faz bem para a sua família? Seja sócio da Associação do Senhor Jesus. Veja como é fácil. Escreva para a Caixa Postal 1750, CEP 13001970 ou ligue no horário comercial para 019-871-3422. A Associação do Senhor Jesus e você, juntos, levando a boa nova para o Brasil e o mundo. Muito obrigado. Estamos vivendo numa época em que se fala muito em depressão. Em 1989, eu havia chegado a uma hiperatividade mental. Além disso, muito cansada, certos aborrecimentos, e fizemos também uma viagem muito longa que me deixou muito cansada. Quando cheguei, eu tive uma sensação muito esquisita, parecendo como que o meu organismo todo se desconjuntasse. Era o começo de uma depressão. Passei um ano numa situação bastante deplorável, tanto espiritual, psicológica como física. Fiquei curada no final de 1990. Li muitos livros sobre depressão. E a partir dessa minha experiência, como também de tudo o que eu li, quero partilhar com você, para que, se você estiver em depressão, ou souber de alguém que esteja em depressão, você possa utilizar de tudo isso de que eu me aproveitei para ficar curada. A depressão apresenta certos sintomas. Nós temos a nossa área espiritual. Vem então uma espécie de um afastamento de Deus. Parece que a gente está condenada e Deus está bem distante de nós. A mente, os pensamentos norteiam o nosso agir. Quando a gente está com depressão, os pensamentos são profundamente negativos, desde a hora que a gente se levanta até a hora que se deita. Então, também na parte psicológica, a gente é afetada. Então vem a tristeza, a mágoa, o ressentimento, lembranças muito negativas do passado, de erros que nós fizemos, lembranças de pessoas
que nos fazem sofrer. Medo, um medo de tudo, medo de muita coisa, medo até de sair na rua. E tudo isso vai refletir no físico. Então a pessoa sente muita palpitação, canseira. Se anda um pouco na rua, um pequeno pedaço que ande, a pessoa já fica cansada. Tem dores espalhadas pelo seu corpo em diversos órgãos. E mesmo tirando radiografia, que foi o que aconteceu comigo, nada acusa, mas isto é uma somatização do sistema nervoso. Então, toda pessoa fica atingida. Há ciclos na depressão. Para muitos médicos, a depressão é hereditária. Realmente, na minha família, havia algumas pessoas, parentes, que tiveram depressão. Além disso, estando no ventre materno, a criança pode ser atingida por rejeição, por problemas com o pai, com a mãe. E sendo atingida assim por rejeição, isso pode eclodir num determinado dia numa depressão. A infância, geralmente, é uma época em que se passa muito feliz, quase sem problemas, mas se a criança está num lar desastrado, ela vai sofrer depressão. E a criança pode apresentar também sintomas de depressão ou que mais tarde vão aparecer por causa das brigas, por causa da falta de harmonia no lar. Tudo o que machuca o coração na adolescência, na juventude, também na idade adulta, de mágoa, tristeza ou doenças, ou mesmo existe a depressão pós-parto, pode acabar numa depressão. Conforme o temperamento, nós sabemos que nós temos o temperamento, o sanguíneo, o flegmático, o colérico, o nervoso. A depressão atua por uma das fendas que nós temos. Então é muito importante que cada um de nós conheça o seu temperamento e saiba qual é a parte mais vulnerável do temperamento, porque é por essa parte que a depressão vai agir. A cura para a depressão. Eu recorri a um médico de clínica geral que me acompanhava há muito tempo e ele receitou remédios. Mas, além do médico, que me levou também a recorrer a um neuropsiquiatra que é mais especialista no assunto, eu recorri muito à oração. Eu pedi oração às pessoas, as pessoas rezavam por mim. Eu era muito conhecida porque atendia muita gente. Então, recebia telefonemas de pessoas rezando, pessoas que iam à minha casa rezar por mim. Recebi muita oração. E esse médico acertou muito bem e foi indicado através da oração. Um dia eu estava na associação e um padre de fora, muito conhecido, estava lá. Eu pedi, padre, reza por mim, eu não estou boa. Então o padre me disse, você está precisando de um médico que seja especialista, um psiquiatra, de pessoas que têm uma hereditariedade depressiva. Eu falei, mas o senhor conhece um assim? Ele me deu então o telefone do médico, eu procurei, foi como se Deus tivesse colocado aquele médico no meu caminho, que muito ajudou. Mas não só a ajuda externa, o carinho das pessoas que te cercam, o auxílio do médico, o auxílio da oração, mas também depende muito de você a luta contra a depressão. Lembre-se, você é um lutador. Um lutador que não porque teve um nocaute, joga de lado a toalha dizendo que não pode mais jogar, mas luta constantemente como São Paulo, combati o bom combate, acabei a minha carreira, guardei a fé, está agora reservada para mim a coroa de justiça que o Senhor reservou para aqueles que combatem até o fim. O avião da sua vida também não pode rastejar, deve planar nas alturas. E para planar nas alturas, você precisa jogar fora muito peso que leva consigo.
tristeza, mágoa, angústia, medos, para que possa o avião mais leve, você poder planar nas alturas. Nesse momento da nossa reflexão, vamos pedir ao Senhor que abra o nosso coração e vá nos dando o entendimento do que seja depressão, como sofre a pessoa que tem depressão, dos males que causa, mas também vamos pedir ao Senhor que nos ensine como devemos lutar para poder nos libertar desse tipo de doença e ter um relacionamento mais livre com Deus, com os irmãos e consigo mesmo. Mas você não pode ficar parado, inerte, suportando a doença, sem também lutar para poder se libertar dela. Então, além da ajuda de um bom médico, além da ajuda da oração, que é muito importante, que você recebe das pessoas amigas, você deve orar. Mas, na situação em que a pessoa depressiva está, nem toda oração ela é capaz de fazer. Eu nem na missa eu ia, pois não podia ficar sentada durante muito tempo, me cansava, tinha sempre que mudar de lugar, não podia ir. Mas eu rezava salmos que falassem do estado em que eu estava e assim eu pudesse estar em comunhão com Deus. Gostava muito de rezar o terço com minha irmã e isso também ajudava muito. É muito importante você lutar contra os pensamentos, porque quando a gente está depressiva, de manhã até a noite, só tem pensamentos negativos. Para lutar contra os pensamentos negativos, use uma jaculatória. Jesus pediu à irmã Benigna Consolata Ferreira, uma santa, que dissesse a jaculatória: Jesus Maria, amo-vos, salvai almas. É uma boa jaculatória. E às vezes você tem que estar com a mente constantemente com jaculatórias para rebater essa fixação, é uma verdadeira fixação nos pensamentos negativos. Mas diga ejaculatória que brota do seu coração. Jesus, eu te amo. Jesus, confio em ti. Jesus, salva-me. Jesus, me liberta. Maria, boa mãe, me ajude. Você vai falando mentalmente para não permitir que se instalem em você os pensamentos negativos. Pode ser pensamentos de ira. Você, por exemplo, teve um desentendimento com alguém machucou muito o seu coração, então você tem uma ira incontrolável. Nesse caso, faça com que o perdão domine o seu coração. Faça exercícios de amorização. Abrace em oração a pessoa que ofendeu você. Sinta que ela te abraça. Imagine Jesus de pé, abençoando vocês duas. É um exercício de perdão. Ao mesmo tempo, considere a ira como pecado, combata esse pecado da ira e confesse até a ira como pecado, para você se libertar desse ressentimento, dessa mágoa, que é um peso sobre você. Pode ser também que você fique numa profunda autocompaixão. E você, então, começa com muito dó de si mesmo e fica num círculo fechado, só pensando na doença da qual você está cometida. E não olha mais para ninguém. Combata a autocompaixão, principalmente os pensamentos que levam você para esse caminho. Reze ejaculatórias, procure pensar noutra coisa, mas não permita que esse pensamento de autocompaixão te domine. Considere como um pecado a autocompaixão. Confesse até a autocompaixão e mande embora em nome de Jesus. Muitas vezes também você se sente desvalorizada. A sua autoimagem está completamente quebrada. Nesse momento, volte para Jesus. Faça atos de confiança, na certeza de que Ele é Pai, que Ele te ama muito, que Ele aceita você como você é. E dessa maneira, você vai conseguindo rebater, é muito importante isso, rebater os pensamentos negativos. Muitas vezes, as pessoas que tiveram contato com o espiritismo tiveram contaminação e a contaminação pode levar também à depressão. Um conselho que eu lhe dou é que quando a gente está no auge da depressão, a gente procura qualquer meio para se libertar dela. Eu
quando indicam o nome de um médico, a gente logo procura aquele médico sem tomar consciência, conhecimento, se esse é um médico cristão realmente. Muitas vezes nos encaminham para médicos espíritas e o ocultismo vai prejudicar mais ainda você. Eu digo isto porque, quando eu estava doente, falaram o nome de um grande psiquiatra. E eu fui tentada a procurar esse psiquiatra. Mas primeiro procurei tomar informações. E a secretária não soube dizer que religião ele tinha. Embrulhou, não soube dizer. Então eu renunciei, antes de eu ter rezado com o padre. Jesus, vendo que eu fiquei firme, colocou aquele médico bom, reto, cristão, no meu caminho. Não precisei procurar o outro que era espírita. Eu me lembro do meu caso, eu evitava visitas. E até 2 pessoas que vieram de outra cidade para rezar por mim, me convidaram para sair com elas. Eu disse, eu não tenho condições, mas elas não estavam no meu estado, não compreendiam. Foram até o apartamento onde eu morava, mas eu estava nos fundos, não ouvia a campainha. Elas se ajoelharam na porta do apartamento para rezar por mim. Sem dúvida alguma, eu fui cercada de muito amor. Mas a gente não consegue conversar. Mas com a oração, devagarinho, o seu relacionamento com as pessoas vai melhorando. E com você mesma. É realmente uma luta contra o mal. O demônio se aproveita das nossas partes fracas para poder nos atingir. Um outro meio também que pode ajudar a cura da depressão é a música. Evitar músicas pesadas, rock, músicas que trazem para você tumulto no coração. Coloque no seu gravador hinos de louvor, músicas suaves, e fique ouvindo essas músicas, porque a música faz muito bem e ajuda muito também na sua cura e libertação. A cura da depressão é um processo, mas vai depender muito da sua colaboração. Eu voltei a trabalhar, mesmo ainda não estando boa, porque a gente fica completamente insegura, tem medo de andar na rua, tem medo de ficar sozinha, sente desgosto das coisas, desgosto da vida, desgosto do trabalho, mas mesmo assim eu voltei a trabalhar. E esse esforço que eu fiz me ajudou, porque devagarinho eu fui vencendo todo aquele desgosto e devagarinho cheguei também a dirigir, porque durante o tempo todo que eu estive doente, eu deixei o carro de lado, mas voltei a dirigir novamente. Então é muito bom que você volte ao trabalho, mesmo que você não esteja completamente boa. Ou em casa, faça alguma atividade de que você gosta. Suponhamos que você tem em casa uma máquina de escrever, ou você tem um computador, ou você sabe fazer tricô, sabe fazer crochê, alguma coisa que não seja pesado para você, mas sirva de distração. Então, enquanto estiver fazendo aquele trabalho, fixe a sua mente naquele trabalho. Eu, por exemplo, respondia cartas que vinham da associação, pessoas que escreviam para a associação, e falando dos seus problemas, das suas dificuldades. Minha irmã, então, vinha até a associação e me levava muitas cartas. Respondendo as cartas, mesmo me sentindo cansada, mas me respondendo as cartas, eu ia me distraindo devagarinho. Você pode também escolher um bom filme, que não seja pornográfico, que não seja um filme de violência. Vá a uma locadora ou peça a alguém, sua amiga, que traga um vídeo bom, que seja alegre, que te distraia, porque também o filme vai poder te distrair. Você vai lançar mão dos meios que ajudam a tirar a sua fixação na depressão que você está. É uma doença que deixa a gente num estado miserável. Realmente nós ficamos sem condições para nada. As dores que suportamos, as pessoas ficam até duvidando, porque tiramos chapa, não dá nada, mas se trata da somatização do sistema nervoso. Mas não há problema. Você conta com a graça de Deus, porque você está recebendo orações. E não tenha acanhamento de pedir orações. Telefone para o SOS, peça orações para as amigas. Eu me lembro de uma amiga
que rezava muito pelos outros no plantão, sempre, quase sempre, às 10 horas da noite, ela me telefonava e dizia: eu senti hoje que você não está bem, vamos rezar? E rezava pelo telefone mesmo. E muitas pessoas do SOS que eu atendia em aconselhamento, estando no estado depressivo, me telefonavam dizendo: escute essa passagem do Evangelho e ouça essa passagem, vai fazer bem para você. Eu então ouvi aquela passagem do Evangelho que realmente me fazia muito bem. Então não se acanhe de pedir oração. A oração é uma arma muito poderosa de cura. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E você se dirigindo a Ele com confiança, você vai ficar curada. Resta-nos agora dirigir-nos a Jesus com muita confiança e dizer a Ele: Jesus, você, só você, sabe penetrar no mais íntimo do coração da pessoa que está deprimida. Você sabe os pensamentos que estão embaralhando a sua mente. Você sabe como o seu psiquismo está depauperado. Os pensamentos de tristeza, de mágoa, de angústia, de ira, de autocompaixão que estão dominando essa pessoa. Você sabe como está seu físico. A pessoa não consegue controlar o físico. Está completamente depauperada. Tenha compaixão, Senhor. Tenha compaixão. Eu peço nesse momento por todas as pessoas que sofrem de depressão ou pessoas que conhecem outras que sofrem de depressão. E peço a Jesus que com sua mão ensanguentada, embora ressuscitado, Ele derrame o seu sangue sobre essas pessoas, curando-as da depressão, expulsando a depressão de todas elas, de modo que elas possam voltar a ter um relacionamento alegre e feliz consigo mesmo, com o próximo e contigo, Senhor. Desde já eu te agradeço. Você é o Senhor, o melhor médico que podemos encontrar. Muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço a minha cura total e a cura de tantas pessoas que eu ajudei a se encaminharem ao médico, a um bom médico, e também a fazerem orações usando esse processo e que deu bom resultado. Muito obrigado, Senhor. Jesus, nosso único Salvador. Toda a formação, toda a transformação do nosso ser depende do interior para o exterior. Então, é o Espírito Santo que atua para que possamos caminhar nesse caminho da maturidade. Desde o ventre materno, nós já somos influenciados para o bem e para o mal. Tudo aquilo que existe no meio exterior e que passa por nossa mãe nos atinge. Se for um lar feliz, um lar onde o pai e a mãe se dão muito bem e conversam amigavelmente, quando há qualquer discussão, procuram logo entrar em entendimento, quando eles oram juntos, quando tem sua oração pessoal, quando existe um ambiente de harmonia, a criança dentro do ventre materno recebe o influxo disso tudo que é bom. E isso vai colaborar muito para o caminho da sua maturidade. Também a linha hereditária, se ela herdou dos seus pais boas qualidades, isso tudo vai ajudar na sua maturidade. É como nós lemos no Salmo, que o Senhor criou-nos com tanto carinho e nos teceu com muito amor dentro do ventre materno. A presença do pai e da mãe, quanto mais possível junto à criança que está sendo formada no ventre da mãe, melhor ainda. Ela sente dentro do ventre da mãe o que acontece no mundo exterior. Então, a presença do pai e da mãe influencia muito. Então, ela vai se desenvolvendo num ambiente aconchegante e seguro.
Mas para chegar à maturidade, nós temos que passar por diversas crises. O que é crise? Crise é um ambiente, é um momento difícil de sofrimento, mas tem que se passar por ele para deixar o que ficou para trás e para crescer, para caminhar para o que está adiante. Então, uma criança dentro do ventre materno, há um determinado momento em que ela é empurrada para o mundo, quer dizer, o seu nascimento. Isso para a criança causa um impacto, porque são novas dificuldades que ela vai encontrar. Se o pai e a mãe desejaram essa criança, amaram essa criança mesmo antes de ela vir ao mundo, naquele momento que a criança nasce, deve demonstrar também para com ela muito amor, muito carinho, muita aceitação. E isso vai dar para a criança muita segurança. Em todo o correr da infância da criança, é preciso que o pai e a mãe sejam pessoas que tenham autoridade, mas principalmente que demonstrem muito amor. É lógico que não se pode deixar um filho, uma filha, fazer o que bem entende e não receber a formação necessária. Mas não é batendo, dando na criança, que se vai conseguir que ela tenha essa formação necessária, mas sim com uma autoridade positiva, firme, que não volte para trás, mas ao mesmo tempo cercado de carinho. Nesse contexto, pai e mãe devem sempre entrar em discernimento para que o que um diz, o outro confirme. E a criança vai se sentir segura, tanto diante do pai como diante da mãe. Calcule vocês, que tristeza seria se o pai bebesse, batesse na mãe, saísse de casa, ficasse muito tempo fora, separasse da mãe. Então, tudo que é negativo vai influir muito numa criança. Nós sabemos que os primeiros momentos de vida de uma criança, seja dentro do ventre materno, seja quando ela vem ao mundo, influenciam muito nela, tudo aquilo que cai sobre ela. Então, é importante que esses dois pilares, que são o pai e a mãe, sejam realmente uma segurança para a criança e que ela se sinta bem junto do seu pai, junto de sua mãe, mesmo que seja chamada a atenção nas horas necessárias. Passada a primeira crise do nascimento, existe uma outra crise. A criança vai ter que sair do lar e ir para a escola. E o fato de sair de casa para a escola, onde ela vai passar algum tempo, algumas horas, é uma crise para a criança, é uma nova crise. Se ela encontrar uma professora carinhosa, uma professora, enfim, segura, se ela fizer um bom entrosamento com seus coleguinhas, então vai ser um momento positivo. Seria ruim, seria desastroso se dessem apelidos, se a professora fosse descuidada, enfim, se ela não encontrasse um ambiente propício para a maturidade. Mas se ela encontrar um ambiente propício, a maturidade vai se desenvolvendo. Nesse meio tempo, a criança, já com 6 ou 7 anos, deve ser preparada para a primeira Eucaristia. Antes mesmo da primeira Eucaristia, o pai e a mãe devem saber fazer pequenas orações com a criança, de modo que ela se acostume a Jesus como seu melhor amigo. Então, uma pequena oração ao deitar: meu Jesus, obrigado pelo meu dia, você é meu melhor amigo. Ao levantar: eu te ofereço meu dia, Jesus, quero passar com você o meu dia. Isso influi muito na criança, como influi muito também abençoar a criança antes de se deitar, abençoar quando ela se levanta. Na hora da refeição, uma curta oração da família reunida, pedindo que Deus abençoe aquela refeição, também influi na criança. Ela vai se desenvolver num ambiente religioso, onde todas as suas potencialidades, a inteligência, a vontade, a memória, a liberdade, vão se desenvolver, porque ela traz tudo em embrião, mas vão se desenvolver cada vez mais num ambiente seguro. Depois da escola, tendo se acostumado com a escola, ela vai ter, caminhando para a sua maturidade, ela vai ter que passar por um outro momento de crise, quer dizer, ela vai entrar na adolescência. E entrando na adolescência,
A criança vai se sentir, não é mais criança, não é mais menina, não é ainda adulta. Então, ela sente uma certa insegurança. Daí a grande importância de que o pai e a mãe sejam como que um coração aberto para acolher tudo aquilo que a jovenzinha tem para lhe dizer, e para que eles possam orientar aquela jovenzinha diante da situação difícil do mundo em que ela se encontra. Na juventude, a jovem ou o jovem vão encontrar problemas também relativos ao namoro, porque às vezes há decepções, contratempos, o namorado não deu certo. Então, novamente, ela vai ter que se adaptar a esse novo estágio de vida, aos estudos que já são mais superiores e também ao trabalho, se essa pessoa for trabalhar. São todos estágios em que ela vai se adaptando e superando as crises da sua vida. Se essa pessoa, chegando à idade 20, 21, 22 anos, superou a crise da juventude, está caminhando para a idade adulta. Daí, então, superando essa crise, ela vai ter que percorrer novos estágios. Vai caminhar, talvez, para a medicina, para a engenharia, para outro qualquer, para o assistente social. Outros vão ser encaminhados para o casamento. Novamente, aí no casamento, vai haver uma nova crise, porque tanto o moço como a moça vão ter que renunciar ao estágio anterior, quer dizer, a vida livre que tinham como solteiros, agora são casados. Então, é importante que renunciem a muita coisa que gostariam de ter para poder ser um para o outro. Eles têm que passar da amizade captativa para a amizade oblativa. Nós sabemos que quando a criança nasce, ela é uma criança, primeiro de tudo, poderíamos dizer, autista. Ela nem sequer percebe as pessoas. Quando ela começa a perceber as pessoas que a rodeiam, ela tem uma amizade captativa, mas é necessário que ela tenha essa amizade, porque é sinal de que ela está percebendo a presença das pessoas. E essa amizade captativa vai caminhando com a criança, com o adolescente, na medida da sua maturidade, aí ela vai passando para uma amizade oblativa. No matrimônio, é importantíssimo que haja uma amizade oblativa, que um se dê ao outro de todo o coração, renunciando muitas vezes coisas que gostariam de fazer, se não é do agrado de um cônjuge, se não é do agrado do outro cônjuge. Quanto mais Jesus for o centro desse casamento, quanto mais harmonia estiver entre eles, mais seguros serão e mais caminharão para a maturidade. Maturidade, muitas vezes, não indica idade, mas indica o desenvolvimento harmonioso de todas as suas qualidades, de todas as suas capacidades. Também, devagarinho, virão os filhos. É muito importante que o pai e a mãe não discutam perto dos filhos, mas quando houver qualquer problema, eles procurem discernir no quarto, em algum outro lugar, e sempre um confirmando a decisão do outro. Que o filho, ao vir ao mundo, encontre, como nós dissemos já no início, um ambiente de harmonia, um ambiente de paz, um ambiente de tranquilidade, onde pai e mãe procuram se harmonizar o mais possível. E aí, a criança que vier ao mundo vai encontrar segurança e vai ser muito bom para ela a harmonia que existe naquele lar. Então, o processo de maturidade daquele casal vai se intensificando na medida em que eles passam para os filhos tudo aquilo que eles têm de bom. É muito bom o pai e a mãe abençoarem os filhos antes de deitar, ao se levantar, que eles sintam que eles caminham com a bênção dos pais. Então, tudo isso vai levando a um caminho de maturidade. Percebemos que uma pessoa chegou à sua maturidade quando o relacionamento dessa pessoa é um relacionamento harmonioso, porque uma vez que o desenvolvimento se faz do interior para o exterior, o relacionamento dessa pessoa deve traduzir toda a harmonia que ela foi acumulando no seu interior.
Portanto, o seu relacionamento com Deus deve ser um relacionamento não de revolta, não de raiva, não de ódio, não de esquecer de Deus, mas sim o relacionamento de um filho, de uma filha, que sente a presença de Deus Pai, não para fiscalizar, não para vigiar, mas Deus Pai que acompanha aquela pessoa em todos os momentos da sua vida. Eles nunca estão sozinhos. Mesmo que talvez possam encontrar dificuldades no meio ambiente, eles encontram a proteção de Deus Pai, que assim como os formou no ventre materno, caminhou com eles até o estágio em que eles estão. Então, quando uma pessoa tem para com Deus Pai um relacionamento de filho ou de filha e sente-se feliz pensando que Deus o ama, ele se aceita como ele é, ela se aceita como ela é, isso significa que a sua maturidade está sempre num crescendo, uma vez que esse relacionamento com Deus está indicando o de uma filha que crê em Deus Pai, que o ama e que sente que recebe constantemente as bênçãos de Deus Pai. É bom sempre ter um programa de ação, uma meta a ser alcançada. Quando a gente lê São Paulo, que diz que ele era hebreu, filho de hebreus, fariseu, e da tribo de Benjamim, tudo aquilo que para ele era lucro, ele considerou como perda em vista do grande bem supremo Jesus Cristo, que o havia conquistado, a quem ele se entregava totalmente. E São Paulo diz em Filipenses que ele tinha uma meta, e para essa meta ele se empenhava a todo custo para alcançá-la. E depois ele diz, é importante que cada pessoa no lugar que tenha chegado continue a prosseguir decididamente. Isso é ter meta. Todos nós devemos ter uma meta na vida. É importante também que a pessoa vai mostrar o seu amadurecimento em relação ao próximo. As pessoas chegam para nós, muitas vezes, eu ouvi uma vez um psiquiatra dizer que às vezes chegava no consultório dele, uma pessoa parecia tão antipática, então ele olhava para a pessoa e se lembrava da cebola, que a cebola tinha uma opção de cascas. Então ele como que perfurava essas cascas todas para chegar no interior da pessoa, da cebola da pessoa, porque no interior todos são bons. As capas que a pessoa foi colocando no correr da sua vida foi para se defender de acusações, do meio ambiente, das dificuldades. É por isso que a pessoa não se mostra transparente como deve ser. No nosso relacionamento com o próximo, nós devemos dar valor ao próximo e viver a caridade, como São Paulo diz em Coríntios, a caridade benigna, a caridade paciente, tudo suporta, tudo crê e perdoa sempre, é bondosa, sempre dá o primeiro lugar para outra pessoa, não é invejosa. Então, são exigências de uma pessoa que está madura no seu relacionamento com o próximo. E quando ela encontra com pessoas que já chegam a ela deve imitar Jesus. Repare um pouco na atitude de Jesus. Jesus, por exemplo, encontrou-se com Zaqueu. Zaqueu estava todo embrulhado. Nós dizemos que as pessoas chegam até nós todas embrulhadas. Zaqueu estava todo embrulhado no seu acanhamento, ele era um publicano, queria ver Jesus. Então, porque ele estava todo embrulhado, subiu no alto de uma árvore, mas Jesus penetrou no íntimo do coração de Zaqueu com o seu olhar e disse, Zaqueu, desce, hoje eu quero ir até a sua casa. Aquela primeira capa que Zaqueu tinha colocado sobre si mesmo caiu. E ele chegou, quando Jesus entrou, as capas todas foram caindo, tanto assim que Zaqueu disse, eu vou devolver o dobro, eu vou pagar de quem roubei, se revelou quem ele era, transparente. Veja Maria Madalena. Maria Madalena, quando procurou Jesus, ela devia estar, coitada, encapada pela sua vergonha de ver que ela havia tido relação com quase todos aqueles homens que estavam ali. Mas ela não se incomodou com o ambiente que ela estava. Ela se ajoelhou, se prostrou aos pés de Jesus. Naquele momento de humilhação, suas capas caíram. Ela se mostrou a Jesus e aos outros como ela se considerava uma pecadora. Tanto é que Jesus, olhando para ela, disse, filha, vá em paz, teus pecados te são perdoados. Todas as capas caíram e ela se apresentou transparente diante de Jesus.
Nós vemos também Nicodemos, quando procurou Jesus à noite. Nicodemos foi, tanto é que procurou à noite, todo encapado, com vergonha, com acanhamento, com receio dos seus colegas do Sinédrio. Mas quando Jesus começa a entrar em conversa com Nicodemos e diz a ele, é preciso nascer de novo, e entra em conversa, vai tocando o coração de Nicodemos, de tal maneira que realmente ele também deixa cair as capas todas e se torna um grande amigo de Jesus. Todos aqueles que se encontraram com Jesus foram tocados no seu interior e se mostraram como transparentes. Veja São Pedro, que negou Jesus 3 vezes, quando se encontrou com Jesus lá no lago, ele estava super acanhado, porque fora infiel ao seu grande amigo. E quando Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Na medida que Jesus pergunta, as capas vão caindo. E São Pedro se mostra diante de Jesus como ele era. Tanto é que ele chegou a dizer, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Era a mesma coisa que São Pedro quisesse dizer, Senhor, tu sabes que eu sou fraco, que quero fazer as coisas, mas no fim eu caio. Tu sabes, Senhor. Então, quando nós acolhemos as pessoas, devemos acolher relevando as falhas e elogiando as pessoas, deixando as pessoas à vontade, permitindo que façam um favor para nós. E nunca devemos dizer, eu faço isso, eu faço aquilo, mas nós fazemos. Vamos colocar todos no barco. Se tivermos que censurar algum erro das pessoas, não vamos criticar a pessoa, mas mostrar o erro da situação, daquilo que a pessoa fez. Há um ditado que diz que por mais forte que seja o mar, não vai cair o navio se as águas não entrarem por dentro do navio. Isso quer dizer, quando tivermos que corrigir alguém, vamos corrigir essa pessoa, mas com amor, com bondade, de modo que a pessoa se sinta amada. Para nos ajudar, é interessante que você chegue, por exemplo, a um cônjuge, a uma amiga, a um amigo, a um colega, e pergunte a essa pessoa em quem você deposita toda a confiança, pergunte para essa pessoa, como você me vê? O que você acha que eu tenho que melhorar? Você acha que eu tenho algum defeito que eu não deveria ter? Como você acha que eu deveria fazer melhor o meu trabalho? De que maneira eu deveria fazer para que fosse melhor visto? Como você acha que eu devo agir para ter um bom relacionamento com os outros? Essas perguntas parece que é um ato de humilhação, mas não é. É uma pessoa que é transparente, que quer amadurecer realmente no Senhor. Então, com toda franqueza, pergunta para um amigo o que há de falho na atitude dela, no seu modo de agir, no seu modo de proceder, para que ela possa melhorar. Então, o indício de uma maturidade em relação ao próximo é ter os braços abertos, sem fazer acepção de pessoas. Essa pessoa eu aceito, aquela pessoa eu não aceito, fazer projeções na pessoa, aquela pessoa para mim é pouco agradável, mas eu tenho os braços abertos. Eu posso ter mais afinidade com uma pessoa, posso ter mais afinidade, mas nem por isso eu vou desprezar as outras pessoas. Eu vou ter os braços abertos e saber agir com discernimento com cada uma dessas pessoas. É assim que devagarinho, deixando o Espírito Santo trabalhar dentro de nós, que nós podemos caminhar na maturidade ou ajudar outras pessoas até chegarmos à maturidade em Cristo. Realmente é um processo de uma vida toda, talvez vai terminar só na eternidade, mas o importante é aquilo que São Paulo diz, seja qual for o degrau a que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. Senhor, terminando essa breve reflexão para um assunto tão importante como seja a maturidade em Cristo, maturidade humana em Cristo, nós te pedimos, Senhor, manda teu Espírito Santo, que ele possa trabalhar em nós, que ele possa devagarinho ir fazer com que nosso coração vá se renovando, que os nossos dons cada vez mais vão se aperfeiçoando e nós possamos chegar à maturidade em Cristo quanto antes, de modo que nós possamos nos tornar uma pessoa capaz de colaborar com Jesus para a construção do reino de Deus, que
que começa aqui e se eterniza depois. Eu tenho um convite especial para você. Vamos juntos lutar para melhorar a televisão aqui no Brasil. A Associação do Senhor Jesus tem produzido programas como Anunciamos Jesus, a Palavra de Deus com Maria. E agora em Macatarina fizemos muitas telenovelas. Mas eu faço um convite a você. Entre no barco conosco. Seja sócio da Associação do Senhor Jesus. Veja como é fácil. Escreva para a Caixa Postal 1750, CEP 13001-970 ou ligue no horário comercial para 019-871-3422. A Associação do Senhor Jesus e você, juntos, levando a boa nova para o Brasil e o mundo. Muito obrigado.